A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Ontem lemos, da morte de Amã. Quando Esther falou, que um dos eunucos falou que tinha uma forca preparada para Mardoqueu, e o rei Assuero ali mandou que enforcasse nela. Hoje vamos trabalhar no capítulo 8, onde o tema que Deus me deu foi Deus muda protocolo. Porque depois da morte de Amã, tinha as consequências do que Amã armou para Mardoqueu. Sempre é assim. Deus nos dá vitória, mas ainda tem consequência daquilo que usou nosso nome, que tentou nos prejudicar. Se você está numa posição dessa, se há caso na justiça, não sei onde é, fique ciente que Deus muda protocolo. Tem divórcio preparado, Deus muda protocolo. Tem dívida grande, tem promissória, Deus muda protocolo. Tem problema enorme na sua família, está um ninho, Deus muda protocolo. Vamos ler na Bíblia? Capítulo 8, do 1 ao 17. Naquele mesmo dia o rei Assuero para a rainha, vou ler de novo. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero para a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. Veja que naquele mesmo dia, a casa de Amã, que queria prejudicar os judeus, foi entregue à rainha. É assim que Deus faz. Ele pega o que é do inimigo e dá ao povo dele. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Veja que coisa linda. Amã queria destruir Mardoqueu a todo custo, e todo judeu. E quem estava no cargo agora de ministro de honra da época era Mardoqueu. Porque Deus tira o maligno e bota os dele. Deus é grande, é poderoso. Aquele que está te perseguindo, que está te armando contra você, ele vai sair de perto de você. E Deus vai dar a você. Tem uma promessa para você, seja onde for, é sua. Feche a boca e deixe Deus trabalhar. O tempo é do Senhor, não é seu. Seja no trabalho, onde for, Deus dá no tempo certo. Falou mais Esther perante o rei, e ajoelhada aos seus pés, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. Aqui diz que Esther se ajoelhou aos pés do rei. O rei Assuero aqui representa o nosso rei, o Senhor dos senhores. Se ajoelhe sempre aos pés do Senhor. Suplique, rogue, porque a vitória é tua. Não existe decreto que Deus não acabe. Não existe protocolo que Deus não mude. Aleluia. E atendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. E disse, se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas concebidas por Amã, filho de Amadata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Tinha feito um decreto, tinha feito uma lei, e a lei estava diante do rei, contando e suplicando. Conte e suplique, ore, adore, louve e jejue, porque Deus tira protocolo, Deus muda protocolo. Aleluia. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a destruição da minha geração? Ali estava Esther contando toda a situação ao rei, porque tem tudo o seu tempo e sua hora, mas vai chegar o tempo de você falar. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Esther a casa de Amã, o qual penduraram numa forca, porquanto estenderás mão contra os judeus. Escreve aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela
com o anel do rei, não pode revogar. Ali o rei estava contando a Esther e a Mardoqueu que quando se escreve uma carta no nome do rei e com o anel é carimbado, não poderia revogar. Mas veja, porque eu coloquei que Deus muda protocolo. Então foram chamados os escrivãos do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu e aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores e aos líderes das províncias, que se estendiam da linha da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo seu modo de escrever e conforme a sua língua. Ali o rei orientou a Esther e a Mardoqueu como se faria outra lei. Ele agora começou a escrever para as províncias da Índia, onde as cartas de Amã foram, estavam outras cartas. Veja mais. Escreve-se cartas em nome do rei Assuero e selando-a com o anel do rei. Enviaram pela mão do correio a cavalo que cavalgava sobre ginete, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas, para destruir, matar e aniquilar todas as forças do povo, da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueasse os seus bens. O rei assinou, Mardoqueu providenciou tudo aquilo, porque agora era o novo ministro, e o rei permitiu, foi selado com o anel do rei, que os judeus agora poderiam se defender. Porque antes as cartas eram para matar os judeus, todos, da criança ao ancião, e roubar tudo que era deles. Mas agora outra carta para todas aquelas províncias, para que os judeus se defendessem, fosse a luta. E com Deus na frente, você é vencedor. As cartas aqui representam a ordem de Deus. As cartas aqui representam Deus mudando o protocolo. As cartas aqui representam que Deus traz existência, o que não existe, o que não é Deus faz ser, para dar vitória ao seu povo. As cartas aqui, Deus inverteu a situação. Deu liberdade aos judeus para também se defender. E você e eu se defender com Deus na frente, somos maioria. Porque Deus muda o protocolo que querem te prejudicar. E a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Aleluia. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 3 do 10º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias, publicadas entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aqueles dias, para se vingarem dos seus inimigos. Veja que agora outra cópia. Mas uma cópia dando liberdade aos judeus, para que eles lutassem de igual para igual. Porque Deus escuta oração, Deus escuta, Deus recebe jejum. Foi o que Esther fez com as suas criadas, com Mardoqueu e o povo. Está orando, jejuando, está louvando e adorando, a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Aleluia! E os correios sobre ginetes velozes saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei. Esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. A palavra do rei aqui representa o rei dos reis, que é o Senhor dos senhores. Ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Tem protocolo caindo por terra, tem dificuldade caindo por terra, tem armação maligna caindo por terra, tem feitiçaria caindo por terra, e a lei é do grande. Aleluia! Então Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais azul celeste, branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Olha que coisa linda. Todas aquelas honras que a mantinha agora era de Mardoqueu. Não precisou Mardoqueu se prostrar a Amã, porque nós se prostramos ao Deus vivo. Precisou Mardoqueu ser fiel. Precisou Mardoqueu jejuar. Precisou Mardoqueu ficar na porta. É isso que eu e você tem que fazer. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Quando se honra a Deus, tem gozo, tem alegria, tem honra.
Porque Deus transforma a maldição em bênção. Mas para isso é necessário ficar na porta da adoração. É necessário ficar na porta da fidelidade. E era o que Mardoqueu fazia. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. Então muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que para aquele dia de defesa, até quem não era judeu disse que era judeu. Porque temeram aos judeus. Sabe por que temeram? Porque entenderam que era um povo diferente, que era um povo que tinha dono. Eu e você tem dono. Aquele que aprontou comigo e com você está temendo, porque sabe que Deus é o justo juiz. Aqui Deus estava dando liberdade para os judeus guerrear. Deus está dando liberdade para mim e para você. Vai ter gozo, vai ter alegria para nós, como teve aqui para o povo. Aleluia. Para terminar, Isaías 54, 17, foi o que aconteceu com Mardoqueu e Esté. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levanta contra ti, em juízo tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. A herança do Senhor é que a língua que se levantar contra mim e contra você não vai prosperar. A maldade, a malícia, a inveja, a calúnia, a fofoca, a defamação já caiu por terra, porque a ferramenta já foi destruída. Porque Deus muda protocolo. E do jeito que Deus estava dando vitória a Esté, a Mardoqueu e aos judeus, está dando a mim e a você. A paz do Senhor.